Boa tarde, doutor Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você, Tamara? Tudo jóia. Eu fui aluna do doutor Rafael, para quem não sabe, na especialização de implante. E hoje ele está aqui para ter um bate-papo, falar um pouco da carreira dele e falar para a gente sobre alguns temas importantes aí na cirurgia. É isso aí. O senhor também foi especialista de ortodontia, especialista em pério, mestrado. Fala um pouquinho aí da sua trajetória de formação. Bom, é isso aí. Bom, eu me formei em 97 na USP de Ribeirão Preto e sempre gostei da parte de cirurgia, né? Na época pouco se falava ainda de implante, eu estava encaminhando ainda, né? Mas acabei caindo meio que de paraquedas na ortodontia, me identifiquei com a especialidade e exerço até hoje na ortodontia, ainda é a disciplina que eu não abandonei. Na verdade, quando eu terminei minha especialização de orto, que eu acho que foi por volta de 2003, eu parei com a clínica geral, mas continuei com a parte de cirurgia, que, como eu disse, sempre foi minha paixão, vamos dizer, desde a época da graduação, né? E aí veio acontecendo implantodontia, sempre que a minha formação daí é implantodontia lá na Mandic. Fernando Morelli, que era o coordenador do teu curso de especialização, né, quando eu dei aula para você, a gente era amigo da época de faculdade, ele foi veterano meu, então acabei reencontrando ele nesse mundo da implantodontia quando surgiu o convite para fazer parte da equipe dele. Que legal. Outra questão para os seus alunos que também já estão assistindo, assim como eu fui aluna, qual conselho você daria nessa trajetória da parte de implante? Que no início, quando sai da especialização e muitas vezes fica inseguro em relação a fazer uma cirurgia sozinho, conselhos que daria para essa fase e por que você escolheu essa área de docência? Na verdade, assim, eu sempre tive acho que o perfil de investigação, né, de fazer pesquisa e tal, e circunstâncias da vida, vamos dizer, me fizeram a começar a trabalhar logo depois da faculdade e não pude ingressar num mestrado, né, ou num doutorado que eu estou fazendo agora, por exemplo, nessa época. A implantodontia, o que eu acabei sentindo, na verdade, que foi uma deficiência minha, que é o que eu acabei me dedicando mais daí, acabei fazendo meu mestrado em pério, né? Era essa parte de manipulação de tecido mole, principalmente em área estética. Então, independente do que você procura dentro da implantodontia, da área que você queira se dedicar, realmente a palavra é essa, é se dedicar, né? A gente nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de praticar. Então envolve tudo isso daí. O conselho que eu daria para os alunos, né, para ex-alunos ou aqueles que estão querendo iniciar agora, justamente envolveria essa parte, estar sempre estudando, sempre buscando um aperfeiçoamento, uma atualização, seja lá dentro de qual área específica da implantodontia que você queira trabalhar. Que não é imediato, né? Que a dúvida vai surgindo a cada dia. Sim. De tratamento, né? A gente tem que ser cauteloso, mas não pode ter medo, né? A gente sempre acontece isso daí com alunos que na finalização do curso vem conversar com a gente, mas eu não tenho segurança de fazer sozinho ainda. A gente tem o hábito, né, pelo menos dentro da nossa equipe, de sempre dar esse respaldo pós-curso para aluno, né? A gente está sempre recebendo mensagens e tal, às vezes até convites na intenção de operar junto. Eu acho que no mês que vem, no módulo que vem que eu vou estar vindo para São Paulo, uma aluna que já foi nossa de 2 turmas atrás, me chamou com uma cirurgia diferente que ela estava começando a fazer, então vou até lá para ajudá-la, né? Então acho que o principal é lógico que a gente ter esse critério, né, de selecionar, de saber até onde a gente pode chegar, onde a pessoa tem, né, essa capacidade, vamos dizer, mas a gente não tem medo, você não pode ter medo, né? Você tendo um embasamento científico, né, não inventando nada, vamos dizer, eu acho que eu vou fazer isso porque vai dar certo, né?
Acho que não é por aí, né? A gente tendo o embasamento científico, tendo o respaldo de um professor para tirar uma dúvida e tal, a gente tem que encarar as dificuldades, né? Não pode deixar passar o momento, não. Não, quando eu terminei a especialização, até tive dúvida, o pessoal da equipe me ajudou a planejar casos, né? Contar do meu... Que acaba sendo uma família, uma amizade, assim, que dá uma parceria tremenda, a equipe toda. Eu não tenho nem o que reclamar. Sim, sem dúvida. Eles são muito legais. Hoje o senhor vai vir falar aqui sobre o efeito tenda, né? Na questão de levantamento de seio. Muitos talvez não saibam como é isso. Queria que você falasse um pouquinho. Sim, isso daí é um assunto, vamos dizer, até que um pouco controverso ainda, né? A palestra aí, ao mesmo tempo sendo reduzido, eu quis trazer, além de alguma coisa de técnica, alguma coisa de respaldo científico, né? Que não é nenhum achismo nessa técnica, vamos dizer, mas é um assunto realmente controverso que eu até recentemente, no meu módulo de doutorado, não lembro se do mês passado ou retrasado, a gente teve uma situação de apresentar seminários justamente de casos controversos, né? E quando eu falei o assunto no grupo, né? No grupo nosso começou, quem vai falar isso, fala aquilo, tal. Eu joguei esse assunto. Como é um doutorado em clínicas odontológicas, a gente tem colegas de várias áreas, né? Mas a gente tem ali, eu tenho 3 amigos que fizeram mestrado de pério comigo, né? Que trabalham com implantodontia também, eles são mestres em império, mas especialistas em implantodontia. E quando eu falei desse assunto, os 3 já me olharam com uma cara diferente e tal, né? Mas eu consegui mostrar, principalmente por artigos científicos, né? Que realmente essa técnica é válida. Isso aí. Eu queria falar assim, a respeito de qual dificuldade cirúrgica, um caso que é difícil de resolver ou alguma coisa assim, que foi uma questão de dificuldade mesmo para ultrapassar nos seus casos cirúrgicos clínicos em geral. Na verdade, dentro dessa, vamos dizer, do assunto hoje que a gente vai abordar, que é o levantamento de seio, eu acho que independente da técnica, né, ou na verdade técnica no sentido de biomaterial que vai ser usado ou não, o acesso vai ser o mesmo, né, e é realmente uma área difícil da gente abordar, né. A gente tem relatos, vamos dizer, né, de médicos otorrinos que ficam pasmos quando a gente fala, né, como que é uma cirurgia de levantamento de seio, porque eles não aceitam ou não acreditam que de repente um cirurgião dentista teria a destreza ou capacidade de acabar entrando numa área dessa, né? Então eu acredito que o acesso, né, o descolamento da membrana de Schneider sempre vai ser o ponto mais difícil, independente daquilo que você vai eleger como biomaterial que venha a ser usado na cirurgia. E em relação, por exemplo, à primeira cirurgia que você fez com efeito tenda, para as cirurgias que você fez estilo semana passada, qual foi a diferença em relação a material, instrumental, facilidade, o tempo cirúrgico? Acho que como qualquer técnica de levantamento de seio, né, uma técnica tradicional, vamos dizer, de janela lateral, o maior desafio é o descolamento da membrana. Então, seja qual técnica for, porque o que vai envolver, na verdade, diferente é o que você vai colocar lá dentro do seio. E essa técnica, ela preconiza que o implante, né, como ele vai ser feito numa instalação simultânea com o levantamento de seio, a função, vamos dizer, né, que quando a gente fala de efeito tenda, é justamente o ápice do implante segurar a membrana de Schneider deslocada e aquele coágulo de sangue que formou ali dentro é que vai promover esse reparo ósseo, né, essa neoformação óssea. Então, na verdade, tecnicamente, se você fosse fazer um implante simultâneo com levantamento de seio, com qualquer tipo de biomaterial, com stick bone, que hoje em dia está sendo muito usado também, né, a diferença de técnica em si não vai existir. Entendi. Em relação a, que nem a gente estava falando, comparativo de cirurgia realizada há muito tempo e cirurgia realizada hoje, eu queria saber em relação assim, antigamente a gente não tinha muitos em relação a instrumental, para levantamento de seio, curetas, essas coisas, que hoje tem uma preocupação maior e a gente tem os instrumentais que nos facilita a não ser tão cortantes e ter essa perfuração. Na verdade, assim, a gente tem 2 etapas em que isso poderia acontecer, né? Que uma seria nessa própria abertura da janela, vamos dizer, né?
Então, realmente, numa época, eu cheguei a presenciar cirurgias de levantamento de seio, quando eu ainda não trabalhava nem com implantodontia ainda, sendo feito acesso com alta rotação, né? Então, realmente, isso é uma coisa que hoje em dia a gente não faz, né? Você não vai ter um controle adequado da rotação ali da broca, né? Desse efeito cortante da broca. Então, a gente tem tanto esse cuidado, né? Que existia, né? De se fazer com a própria peça reta cirúrgica, onde você vai ter um controle de torque, de rotação, com brocas daí diamantadas e não com carbides, vamos dizer, né? E hoje em dia a gente tem essas brocas específicas para levantamento de seio, que além desse poder de corte ser compatível com um osso tipo 3 ou 4 que a gente vai encontrar na maxila, tem também uma proteção, né, para tentar minimizar esse risco de a gente ir tão profundo que chega a ter algum corte na membrana, né. As curetas, na verdade, acredito eu que ainda são as mesmas, né, desde que eu comecei, né, que acho que faz mais ou menos uns 12 anos, né, as curetas, o termo de cureta é sempre o mesmo. A gente tem que realmente só tomar o cuidado com relação à técnica empregada, que às vezes o próprio formatinho da cureta, que ele tem aquele ombrinho, vamos dizer, muitas vezes leva o colega, o aluno a pensar que vou empurrar a membrana e ela vai soltar. Então, na verdade, essa daí seria o maior desafio, vamos dizer, né, quando a gente está principalmente ensinando para entender como é que funciona, como é que é essa utilização dessa cureta, né, que a gente vai realmente separar a membrana da estrutura óssea, né. Para isso ela não precisa ser altamente cortante, porque senão aumenta esse risco, né? A gente só vai realmente descolar a membrana da região interna ali da cavidade do seio. Tá certo. Então agora o senhor vai dar explanamento aí e explicar um pouquinho sobre o caso que o senhor trouxe para os alunos e para todo mundo que está no vídeo para ver. E a gente já gostaria de agradecer a presença do senhor e contar essa trajetória aqui até aqui o momento. Não, joia. Muito obrigado, né? Estamos aí sempre à disposição quando for chamado. Aí a gente vai estar sempre, já temos um contato de longa data aí, né, com a Tamara, com o Renato. Então sempre que a gente for solicitado, a gente vai estar prestes aí a colaborar. Muito obrigada, Rafael.